Fundos imobiliários em alta. Ainda vale a pena investir? Quais fundos imobiliários estão baratos? Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Norman, sou estrategista financeiro. Ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. E no vídeo de hoje eu vou te falar quais fundos imobiliários estão baratos, se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários. Eu não sei se você está acompanhando, mas nessas últimas semanas a gente teve um rally, né? A gente teve um grande aumento nas cotas dos fundos imobiliários. Então, será que ainda vale a pena investir? Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que eu vou trazer muitas informações importantes para você, tá bom? Se você gostou do tema desse vídeo, já clique em gostei assim, eu sei quais vídeos você gosta mais. Eu trago mais conteúdos sobre esse assunto, né? E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para você organizar suas finanças e investir melhor, tá bom? Bom, importante, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá bom? Eu vou trazer algumas experiências minhas e também no final eu vou trazer sobre como que tá os valores por setores dos fundos imobiliários e quais fundos imobiliários estão baratos nesse momento, segundo o grande portal. Combinado? Então vamos lá. Por que eu, James, gosto de investir em fundos imobiliários? É uma renda passiva, né? Eu invisto pensando na minha aposentadoria. Então, todos os meses, regularmente, eu ponho um valorzinho lá, eu compro mais e mais cotas dos fundos imobiliários. Mesmo quando sobe, mesmo quando desce. No meu ponto de vista, todo mês é uma oportunidade, né? Se você parar e analisar, todo mês tem uma oportunidade de você colocar um pouquinho de dinheiro nos fundos imobiliários. Então, é um investimento que eu faço todos os meses pensando sempre a longo prazo, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito dos fundos imobiliários é que além de você receber dividendos, né, todos os meses, ainda ao longo dos anos você tem a valorização das cotas. Nem todos os fundos imobiliários, né? Mas a tendência, principalmente em fundos imobiliários de tijolo, ao longo dos anos os imóveis vão se valorizando e você vai tendo uma valorização das cotas. Então são dois tipos de ganhos que você pode ter com fundos imobiliários, né? Os dividendos todos os meses e a valorização das cotas em alguns fundos imobiliários depois de anos. E uma coisa muito legal, uma diferença muito legal, né? Provavelmente, assim como eu, você já ouviu de alguém que, assim, invista em imóveis, é o melhor investimento. E lá atrás, né, eu trabalhava bastante, começou a sobrar um dinheirinho, o que eu fiz? Eu comecei a investir em imóveis tradicionais, né? Então, o primeiro dinheirinho que sobrou, eu dei entrada no imóvel, botei ele para alugar, juntei, trabalhei, juntei mais um dinheirinho, dei entrada no outro imóvel, botei ele para alugar, porque eu falei assim, daqui a alguns anos, né, eu quito todos esses imóveis e vou ter várias rendas através dos aluguéis. Só que com o tempo eu fui vendo que não é bem assim, né, se investir em imóveis, né? Muitas vezes você não sabe se aquele imóvel que você está comprando realmente é um bom investimento. Quando o imóvel está desalugado, você tem que ficar pagando as taxas, IPTU, tem que pagar condomínio. Quando o imóvel está alugado, às vezes você tem algum problema com o inquilino pede isso, pede aquilo. Não é tão fácil ter imóvel. E nos fundos imobiliários eu adorei quando eu descobri esse investimento, né? Eu invisto mais ou menos em fundos imobiliários há uns 4, 5 anos atrás. Eu comecei a investir, né, nesse tipo de investimento e eu adorei. Por quê? Porque você não precisa, eu até botei aqui algumas diferenças quando você investe em fundos imobiliários comparado ao imóvel tradicional. Primeiro, você não precisa investir tanto dinheiro, né? Às vezes, para comprar um apartamento qualquer, mais baratinho, 100 mil reais, né? E isso, olha, é difícil você encontrar um apartamento por 100 mil reais. Você quer começar a investir em fundos imobiliários? Tem fundo imobiliário que começa a partir de 10 reais, né? Isso não é nenhuma recomendação de investimento, tá, gente? Mas sim, tem fundos imobiliários a partir de 10 reais, né? Outra coisa, risco de vacância. O que é vacância, James? É quando o imóvel está desalugado, né? Então, se você pega lá 100 mil reais e coloca num apartamento, ele está alugado, você está ganhando todos os meses aluguel. Mas quando ele não está alugado, né? O cara fala assim, eu não quero mais, te entrega o apartamento de novo. Até você alugar, fica 2, 3, 4 meses para aquele imóvel ser alugado novamente. Se você investe em fundos imobiliários, às vezes você compra um fundo imobiliário do segmento shopping centers, que com uma única cota, você é sócio, né, de 6, 7 shoppings
Cada shopping tem várias lojas, ou seja, o risco de vacância, né, é muito menor, é muito mais pulverizado. Então, um cara entrega uma loja ali, tá tudo bem, vai cair um pouquinho o rendimento, vai, mas tem mais 200 lojas nesse único fundo imobiliário. Então, eu gosto muito disso. Outra coisa que eu acho legal também é responsabilidade de manutenção. Pô, às vezes você tem o seu imóvel lá, estragou um cano, tá com problema do gás, né, do imóvel seu. Você tem que mandar alguém lá para arrumar. Cara, é chato, tá? É chato, eu não gosto. No fundo imobiliário, pô, os gestores cuidam de tudo para você. A única preocupação no final do mês é você receber seu dividendo. Então, cara, eu adoro muito. Outra coisa também, diversificação, já falei aqui, né? Às vezes com uma única cota você é sócio de vários galpões logísticos. Cada galpão logístico às vezes tem 2, 3 clientes. Isso pulveriza muito o seu risco, né? Outra coisa, liquidez. Que nem eu te dei no exemplo. Pô, você vai comprar um apartamento qualquer, é 100 mil reais, né? Nos fundos imobiliários com 10 reais você já pode começar a investir, né? E a liquidez ainda que eu quero falar aqui é o seguinte. Se eu quiser ter esses 100 mil reais de novo do imóvel, coloquei para vender, às vezes demora 2, 3, 4, 5 meses, às vezes eu tenho que vender para vender rápido. Por 95 mil, 90 mil, se eu quiser vender rápido esse imóvel. Nos fundos imobiliários, claro, também tem essa oscilação de preço, ainda mais se você quiser vender rápido. Mas se você estiver precisando da grana e você quiser vender com o preço que está atualmente no mercado, você põe a ordem de compra, pronto. Daqui a 1, 2 dias o dinheiro já está na conta da sua corretora, né? Vamos lá, gestão profissional. Pô, se o imóvel está desalugado, você não precisa ir atrás de uma imobiliária, outra imobiliária, né? Não, os caras já vão cuidar tudo disso para você, os gestores dos fundos imobiliários. Precisa de manutenção, os caras vão cuidar disso para você. O cara atrasou, né, o pagamento, não é você que tem que ir lá cobrar, né, o teu inquilino, não. Eles têm uma equipe jurídica para cuidar isso de você. Então eu gosto muito de investir em fundos imobiliários, tá bom? Então eu invisto mais ou menos há 4 a 5 anos e uma coisa que eu vi já muitas pessoas errando é confundir reserva de emergência com fundo imobiliário. Pô, se você não tem dinheiro nenhum, começou a guardar um dinheirinho agora, coloque em renda fixa, não vá para renda variável e colocar em fundos imobiliários. Por quê? Precisou de uma grana, você vai ter que vender com o preço do mercado. E muitas vezes, como é renda variável, ele oscila para cima e para baixo. Vai que no dia que você precisa, suas cotas caem no 5%, 10%, você perde uma grana, né? Então, fundo imobiliário não é reserva de emergência, tá bom, gente? Outra coisa também é que eu, James, dificilmente vendo um fundo imobiliário. Por quê? Para mim, fundo imobiliário é um investimento de longo prazo. Eu invisto todos os meses pensando na minha aposentadoria. Hoje, eu já tenho uma liberdade financeira, né? Num padrão de vida X, né? Com meus investimentos. Então, hoje, teoricamente, eu não precisaria mais trabalhar se eu quisesse esse padrão de vida. Mas a gente quer, né, eu e minha esposa, a gente quer viajar bastante quando a gente se aposentar, a gente quer um padrão de vida muito melhor. Então, a gente continua trabalhando e investindo para lá na frente, quando a gente se aposentar, a gente ter um padrão de vida muito maior, né? Então, dificilmente hoje a gente vende o fundo imobiliário, né? Porque a gente pensa a longo prazo. E toda vez que a gente inclui o fundo imobiliário na nossa carteira, a gente estuda muito, né? Outra coisa que a gente faz também, a gente nunca deixa mais do que 5% dos nossos investimentos em um único fundo imobiliário. Então, a gente tem uma carteira bem diversificada para ficar bem tranquilo. Aconteceu uma coisa de alguém entregar um imóvel, né? Aquele fundo imobiliário vai ter uma vacância. Quando isso acontece, muitas vezes as cotas daquele fundo caem por alguns dias, algumas semanas. Como eu tenho uma carteira bem diversificada, quando acontece qualquer fato relevante, oscila um pouquinho, mas nada que tire meu sono, porque minha carteira é bem diversificada, tá bom? E uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam, James, mas o que é liberdade financeira, né? Você investe em fundos imobiliários porque você busca liberdade financeira. Mas o que é liberdade financeira? E liberdade financeira depende de cada pessoa. Por exemplo, vamos supor que você hoje tem um padrão de vida de 5 mil. E vamos supor que hoje seus investimentos já rendam todos os meses 5 mil reais, né, de dividendos. Ou seja, seus investimentos já pagam seu padrão de vida. Então, liberdade financeira não tem nada a ver com carros de luxo, viagens toda hora, não. Liberdade financeira é meus investimentos já pagam meu custo de vida atual.
Então, teoricamente, você não precisa mais trabalhar. Os seus dividendos pagam suas contas. Isso é liberdade financeira. E um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é vai subindo o seu padrão de vida e elas nunca conseguem chegar, né, os seus investimentos nunca conseguem cobrir todas as suas contas. Por quê? Aquela pessoa sempre vai inflando cada vez mais seu padrão de vida. E fica como se fosse uma corrida, sabe? Que a pessoa só vai correndo e nunca chega lá. Então cuidado para você não ir aumentando o seu padrão de vida sempre, para ficar nessa corrida sem fim, tá bom? E como que está o cenário atualmente dos fundos imobiliários, né? A gente teve nos últimos meses muitas quedas, né? Selic lá nas alturas, inflação alta, porém, nas últimas semanas a gente teve 17 dias consecutivas de alta. James, e algumas pessoas começaram a perguntar, James, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários, né? Quais fundos imobiliários ainda estão baratos? Eu até coloquei aqui, ó, o P sobre VP médio do IFIX atualmente é de 0,92. Isso significa que ainda tem vários fundos imobiliários baratos, né? E agora deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês uma notícia da Infomoney. Os fundos imobiliários negociam com desconto médio de 8%, mesmo após 17 pregões em alta. Quais operam abaixo do valor justo? Então, até vou deixar na descrição desse vídeo o link, né, dessa matéria para você ler com mais calma depois. Então, dá uma lida aqui, ó. De acordo com o trabalho do Clube FI, o P sobre VP médio do IFIX está em 0,92. Só para você, às vezes você não entende o que é esse P sobre VP, se ele tivesse a 1, significa que o preço dele estaria justo. Se ele tivesse esse P sobre VP acima de 1, é que ele está caro. Abaixo de 1 é que ele está barato. Então, a média do IFIX está de 0,92, o que indica um desconto de 8%. Os fundos imobiliários dos escritórios são atualmente os mais descontados, 0,74, e os de shopping/varejo, os menos. Confira a lista dos 6 principais segmentos dos fundos imobiliários. E agora aproveita e comenta aqui embaixo, qual segmento é o seu queridinho? Qual segmento você mais gosta de investir, né? Então, ó, só para você ver, shoppings, né, /varejo, hoje o P sobre VP, né, médio está de 0,96. Recebíveis imobiliários, os CRIs, de 0,94. Galpões logísticos, né, 0,94. Os híbridos, 0,93. Fundos de fundos, 0,92. Outros, 0,87. Agro, 0,86. Lajes comerciais, 0,74. Eu, particularmente, né, gosto do segmento logístico e do shopping/varejo, tá bom? Bom, e quais fundos imobiliários estão baratos segundo essa reportagem, né, da Infomoney? Então eu peguei aqui, né, essa lista, né? Então o CARI 11 tá com o seu P sobre BP de 0,23. Bom, antes de eu continuar, deixa eu só fazer um reforço importante. Gente, isso não é uma recomendação de investimento. Eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários para você estudar. Mas uma pergunta muito importante, né? Por que esses fundos imobiliários estão tão baratos? Estude bastante antes de investir, né? O mercado não é burro. Ele entende que esses fundos imobiliários, alguns deles têm alguns problemas. Então, alguns fundos imobiliários estão tendo calote, outros estão com uma vacância muito alta, outros são monoativos. Estude bastante antes de investir. Mas continuando, TORD 11, PVP 0,34, XPPR11, 0,34, o hectare, 0,58, o Versalhes, né, 0,58, o BRCR11, 0,61, o RECT, 0,62, o RCRB11, 0,63, enfim, e por aí vai. Eu vou deixar essa lista completa para você conferir depois aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E agora, me conta, qual fundo imobiliário você está investindo no momento, né? Qual fundo imobiliário você gostaria que eu fizesse uma análise completa aqui no canal e trouxesse para você? Deixa aqui embaixo que, dependendo, se muitas pessoas pedirem o mesmo fundo imobiliário, eu posso trazer um vídeo mais completo para você, tá bom? E aí, atualmente você está investindo em fundo imobiliário
ou não? Conta aqui que quanto mais eu entendo o que vocês estão fazendo, mais eu posso trazer conteúdos para vocês, tá bom? E agora, assiste outro vídeo que tá muito legal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!